Pessoal, então a gente está prosseguindo aqui com essa série de conversa, bate-papo, entrevistas com os nossos queridos amigos lá do GAP e também os autores aqui desse livro maravilhoso, Arquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. Gente, está muito bacana, tem muito conteúdo para você que se interessa pelo tema. E agora eu converso aqui nessa série especial com um dos organizadores desse projeto e também tem texto dele aqui. Eu falo com João Paulo Pompermayer, ele que é arquiteto e urbanista. João, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo, parabéns pela edição de vocês, e vamos falar sobre um assunto também, estou sendo bastante redundante, dizendo que os assuntos são importantes, porque de fato são, né? São importantes, estão sendo abordados nesse livro, todos eles, né? E a gente vai falar sobre contribuições da neurociência aplicada à arquitetura e às transformações dos ambientes de saúde. João, bem-vindo. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Esse capítulo ele foi construído de uma forma muito especial e eu não posso deixar de agradecer as minhas coautoras, Eleonora Gazioni, Patrícia Paiva D'Alessandro, que eu tive o prazer de compartilhar a escrita do capítulo, que são profissionais exemplares e incríveis, que eu tenho muita alegria de ser amigo delas, parceiros nessa construção do capítulo. Então, vou falar aqui também em nome das duas, um pouquinho do que a gente discutiu dentro desse capítulo e as contribuições que a gente traz também para o livro. Muito bem. Nos capítulos do livro, João, de uma maneira geral, eles foram desenvolvidos com uma temática central baseada muito nos desafios contemporâneos. E no teu capítulo, são apresentados alguns desses desafios. De que forma eles impactam os ambientes de saúde e qual é o papel da neuroarquitetura diante disso? Isso. Perfeito, Alexandre. A gente quis se apegar bastante nessa temática central, né, dos desafios contemporâneos e levar isso para dentro do nosso capítulo. Uhum. Então, a gente, pensando, né, que o mundo está constantemente em transformação, e isso tem provocado mudanças ativas em todas as escalas, né? Aumento populacional, envelhecimento populacional, maior expectativa de vida, aumento de doenças crônicas, crises climáticas, pandemias e a própria revolução tecnológica, né, tem desafiado cada vez mais os ambientes de saúde. E aí que entra a neuroarquitetura, né, essa ponte entre neurociência e design baseado em evidências, para justamente poder tornar os hospitais, as clínicas, os espaços de saúde, de um modo geral, em locais verdadeiramente terapêuticos. E aí, quando a gente fala em envelhecimento global, por exemplo, vou trazer aqui apenas um exemplo, né? A gente precisa ter instalações que sejam mais flexíveis, que sejam mais intuitivas, que tenham a capacidade de receber as pessoas de todas as idades, com todas as condições de mobilidade. E a neuroarquitetura, ela usa estudos sobre percepção espacial, sobre conforto multissensorial, isso para criar, então, sinalizações claras, para poder trazer codificação de cor, para trazer pistas ambientais que reduzem a desorientação e contribuam para a regulação do estresse, tanto do paciente quanto do visitante, também dos profissionais de saúde, né? E hoje também a gente convive com uma série de doenças crônicas, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, que tem prolongado, né, o tempo de vida e também tem se mantido com as pessoas por um período muito longo, às vezes até para a vida inteira. E isso exige espaços de saúde que sejam pensados também para longa permanência e que possam oferecer bem-estar físico, bem-estar emocional. Isso através, então, da incorporação de elementos naturais, como jardins, como aromas, como texturas, e até mesmo com questões de regulação ambiental, com a possibilidade de você regular luz, som, temperatura. E aí é nesse contexto, então, que a neuroarquitetura ela pode contribuir trazendo evidências científicas para a gente conceber espaços que estejam mais alinhados aos princípios de humanização que são muito importantes dentro do contexto da saúde. E de que forma, João, os 6 aspectos do conforto humano, térmico, acústico, mais o lumínico, o visual, olfativo, o ergonômico, esses fatores, esses aspectos, de que forma eles podem impactar efetivamente no processo de cura dos pacientes? Bom,
Esse também foi uma linha que a gente seguiu dentro do capítulo, né? No momento que nós estávamos construindo, a gente quis trazer uma amarração que pudesse se alinhar. Então, a gente abraçou os 6 aspectos do conforto humano para trazer uma discussão em cima deles, relacionando-os com a neuroarquitetura, né? Então, aqui eu vou fazer uma analogia a um quarto hospitalar, né? Onde cada detalhe ele trabalha a favor desse processo de recuperação, né? Então, primeiro a gente tem o conforto térmico, que é quando a temperatura está ideal. Então, o corpo ele não precisa gastar energia para se aquecer ou então para se refrescar, e ele consegue efetivamente focar no processo de cura. Em um segundo lugar, a gente tem o conforto acústico, ou seja, ambientes silenciosos, com ruídos controlados, que evitam então a interrupção do sono. Isso ajuda também a regular níveis de cortisol, que é relacionado ao hormônio de estresse. A gente tem o conforto lumínico, né, que são as questões de luz natural, luz artificial, e que está diretamente associado ao ciclo circadiano, e isso mantém o relógio biológico alinhado. A gente tem o conforto visual através das cores suaves, as vistas para a vegetação, e esses estímulos, então, eles ativam determinadas áreas do cérebro que estão ligadas ao bem-estar, e também diminui, consequentemente, a percepção de dor. Temos o conforto fativo, que utiliza aromas discretos de flores ou ervas e que evoca sensações de tranquilidade, reduzindo também a ansiedade. E, por fim, a gente tem o conforto ergonômico, que está associado, então, ao mobiliário em si e às condições de uso, de circulação do espaço e até mesmo de segurança, né? E aí não só do paciente, mas também dos profissionais que utilizam o espaço. E quando a gente pensa, então, de forma integrada esses 6 aspectos, eles podem criar, então, um ambiente que possa, de fato, ser um promotor de saúde, né? Que possa cuidar do corpo, mas também acalmar a alma. Perfeito. João, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, quais são... Pode me citar, assim, 3 grandes tendências que hoje apontam para o futuro dos espaços de saúde? A gente tem como prever alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Isso também é uma questão bastante importante, né? Porque quando a gente pensa em desafios contemporâneos, eles são desafios do hoje, mas são os desafios do amanhã também, né? Então, a gente elencou dentro do nosso capítulo uma discussão a partir de 3 aspectos principais, 3 grandes tendências, né? A primeira delas está associada a esse foco nas pessoas. Então, projetar com base em evidências de comportamento e necessidades atuais e também futuras, né? Já que as evidências científicas da neurociência, quando aplicadas na arquitetura, elas auxiliam, então, nessa compreensão do comportamento, o que resulta em ambientes que se tornam verdadeiramente terapêuticos, né? Afinal de contas, a arquitetura ela é sobre pessoas, né? Então, a gente precisa projetar pensando nas necessidades atuais e também nessas necessidades futuras. O segundo aspecto é a própria sustentabilidade. Os edifícios eles precisam integrar questões de sustentabilidade, pensando na saúde humana e também na saúde planetária, né? Que está relacionada a esse processo de bem-estar, de civilização, que depende de um equilíbrio dos ecossistemas, de uma gestão responsável dos recursos, né? A gente precisa ter essas questões também muito bem pautadas no desenvolvimento dos projetos. E o terceiro aspecto, quando a gente pensa em ambientes de saúde, é a colaboração, né? Esses processos de co-design multidisciplinares, usando tecnologias digitais, mas integrando também diferentes partes interessadas na concepção e também na operação das edificações, né? O século XXI, no fim das contas, ele é bastante colaborativo, integrado, né? A gente hoje não faz mais nada sozinhos, então nós precisamos ter multiprofissionais para poder trabalhar e projetar de uma forma mais inteligente, né? Então, no geral, não existe uma resposta única, assim, e definitiva para como serão os espaços de saúde do amanhã, né? Mas aplicar essas 3 tendências, a gente pode encontrar boas soluções. E os espaços, eles precisam, de modo geral, né, promover questões de bem-estar, de conforto, de salubridade. E é exatamente isso que nós, arquitetos que trabalhamos com ciência, com evidências científicas, buscamos, né? No fim, tudo é sobre pessoas. Então, entender esses comportamentos e essas necessidades faz com que a gente possa projetar espaços mais conectados e alinhados a essas demandas. Muito bem, arquiteto e urbanista João Paulo Pompermayer, falando sobre contribuições da neurociência aplicada à arquitetura e as transformações nos ambientes de saúde. É o capítulo de número 8 desta publicação, desse lançamento aqui do GAP, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura, um lançamento através da editora Hill Books.
João, parabenizar aí, eu sei que estás junto com os teus colegas e todos, muitos outros aí, na organização deste material aqui, que ficou excelente, e que com certeza aí será muito útil a tantas pessoas, né, através de artigos e textos escritos aqui, que poderão, alguns auxiliar, outros elucidar, outros aprofundar, enfim, né, parabéns, e que venham outros, né, e sucesso também ao grupo de vocês. Obrigado pela participação, João. Muito obrigado, Alexandre. Mais uma vez agradeço o espaço. É um prazer estar compartilhando esse lançamento contigo, com a Rádio Arquitetura, com o portal também. E gratidão. Abração para ti. Grande abraço e a gente vai para a próxima entrevista aqui, meu caro. Um grande abraço, João. Até mais.